oramos, falamos com Deus, mas não é de qualquer jeito que nós falamos com Deus. Nós temos que saber como falar com Ele. Temos que entrar na presença dEle com muita reverência, com muito respeito e muito temor. Às vezes, nós entramos na presença de Deus e pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Irmãos, presta atenção numa coisa. Para que Deus perdoe as nossas falhas que nós cometemos todos os dias, precisa do pedido de perdão mais o arrependimento. Se não tiver o arrependimento, não tem perdão de pecados. Isso é muito importante nós lembrarmos disso e não esquecer nos momentos das nossas orações. Sem o arrependimento sincero do nosso coração, não tem perdão de pecado. No momento que quem é que começou a pregar o Evangelho? João Batista. João Batista começa a pregar o Evangelho, abriu o caminho para que Jesus viesse e já tivesse o caminho preparado. João pregava o quê? O arrependimento. As ministrações de João Batista era arrependimento. Ele pregava que o povo se arrependessem dos seus pecados, dos seus erros, para que eles recebessem o perdão dos pecados através do arrependimento. Então, se não tiver arrependimento, Deus me perdoa. Se arrependeu de coração? Sim, Deus perdoou. Está livre do pecado e não comete mais esses em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como já falei, o tema da nossa mensagem é Cheios do Espírito Santo. Vou pedir que você abra a sua Bíblia. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo é o 2, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmão Reginaldo, por gentileza, dentro do meu carro está o meu óculos, o senhor pega para mim, por gentileza, está aí no console do carro. Eu estava aqui olhando e vi que a coisa está meio embaçada, é o óculos que está faltando. Glória a Deus. Enquanto o irmão traz o óculos, os irmãos vão achando Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Obrigado, amado. A palavra de Deus começa nos falando assim: cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Dê uma paradinha aqui no versículo 1. Aqui está falando, o Lucas está falando aqui da descida do Espírito Santo, que a promessa de Deus se cumpre sobre os nossos irmãos aqui, onde ele está dizendo, e essa promessa se estende por todos aqueles que entregam a sua vida para Cristo. Aqui o Lucas começa falando do batismo no Espírito Santo e não ter o Espírito Santo, que é diferente de ser batizado e ter o Espírito Santo. Aí você pode me perguntar, tá, pastor, mas por que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo ele é extremamente importante e é uma promessa que Jesus disse. Essa promessa ela vem lá de Joel. O profeta Joel ele profetizou, Joel 2, que viria um dia onde Deus encheria o seu povo com o Espírito Santo. E esta promessa ela se cumpre aqui, começa se cumprindo sobre os nossos irmãos aqui da igreja de Atos. Aqui ele diz assim, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos. Irmãos, uma coisa para que a igreja possa ser batizada com o Espírito Santo é a união da igreja. Quando a igreja ela vive unida no mesmo Espírito e na mesma fé,
aí é o momento onde o Espírito Santo, ele batiza o seu povo, batiza o povo de Deus. Aqui veja que eles estavam todos reunidos, orando, esperando a promessa de Deus, que Jesus disse: vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. O batismo do Espírito Santo é o revestimento do poder de Deus na vida de cada um do seu povo, irmãos. Precisa viver em união no mesmo Espírito e buscar intensamente o batismo no Espírito Santo, que é Deus capacitando o seu povo para dar continuidade ao Evangelho de Cristo em nome de Jesus, para testemunhar do Evangelho veementemente e com poder, assim como Jesus, ele dava o testemunho do Pai. Nós temos que dar o testemunho de Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma vidas em nome do Senhor Jesus. Mas para que possamos dar esse testemunho de Cristo e nunca dar um passo atrás ou retroceder, precisamos ser cheios do Espírito Santo, que é o ser batizados com o Espírito Santo. Um sinal que foi dado e é dado é o falar em línguas. Falar em línguas estranhas é um sinal, mas tem muita gente que fala em línguas e não são batizados com o Espírito Santo. São línguas falsas de espíritos enganadores. Mas quem é espiritual discerne quem fala pelo Espírito Santo e quem fala por espíritos enganadores. E ele vai dizendo aqui, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Então, a união da igreja, quando ela está orando, no mesmo Espírito, da mesma fé, o Espírito Santo. É nesse momento que ele reveste o seu povo com o poder de Deus, no nome de Jesus. Isso é lindo, irmãos. O povo de Deus, eles nunca podem deixar de buscar intensamente o batismo com o Espírito Santo, está sempre na presença de Deus. Se nós nos acomodarmos espiritualmente, nós vamos morrer. E esse batismo do Espírito Santo nunca chega. Por quê? Porque a pessoa se acomoda, a pessoa não busca, a pessoa tanto fez como tanto faz, ela não tem o interesse. E isso é muito importante. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Nos tornamos fortes espiritualmente. Nada nos abate. Por muito que venha contra nós, as lutas, as tribulações, você não se abate, porque você tem ali o poder de Deus agindo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Tem que buscar, meu irmão. Não pode se acomodar, não. O comodismo leva à frieza espiritual. E a frieza espiritual leva à mornidão. E se cair na mornidão espiritual, Jesus falou que ele vomita essas pessoas mornas. Como ele fala lá em Apocalipse. Seja frio ou quente, porque se for morno, eu vomito da minha boca. Ou seja, o vomitar é lançar fora do reino dos céus. E nós não podemos relaxar espiritualmente jamais, irmãos. Levar a palavra de Deus a sério. Mas eu conheço muita gente que não está nem aí. Meu irmão, a salvação é individual. Não temos que olhar para o homem. Não tem que olhar para o que alguém faz. Não tem que olhar para os defeitos. Nós temos que olhar para Jesus. Amém, queridos? Nós não fomos chamados por Deus para conhecer a verdade, dizer que somos seguidores de Cristo e andar olhando para o homem. Olha o que ele faz. Olha, o cara é um mentiroso. É ele Deus. É a nossa vida em Deus, em nome de Jesus Cristo. É a nossa salvação. Se ele não quer buscar Deus com seriedade, se ele não está ensinando porque ele sabe, mas não ensina porque ele tem medo de perder membro da igreja, ele vai responder para Deus, mas não é problema nosso. O nosso papel é pregar a verdade em nome de Jesus. Amém, irmãos? E nós temos que aproveitar a verdade para andar sobre ela e não sair fora da palavra de Deus em nome de Jesus. E aí ele continua falando. E de repente, eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar,
E de repente veio do céu um som. Veja que eles escutaram um som. Antes deles receberem o batismo, eles ouviram um som. Algo que vinha acontecendo, ia acontecer. Como de um vento veemente e impetuoso, ou seja, o vento, você ouve o barulho do vento, ele mexe nas folhas, e quando ele está forte, ele faz barulho lá na minha casa, às vezes quando ele está forte, ele assovia aquele barulho. É assim, é bem forte mesmo. Você não está vendo, mas você sabe que é o vento que está passando ali, está fazendo aquele barulho. É assim o Espírito Santo. Você não está vendo o Espírito Santo, mas ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, nós não estamos vendo ele. É que nem Jesus diz, o vento sopra para onde vai e nós não sabemos de onde vai nem de onde vem. Assim é o Espírito Santo de Deus. O que ele quer de nós é que nós busquemos ele intensamente para que ele faça, assim como ele veio e encheu aquele lugar com a sua unção e batizou, desceu sobre aquele povo. Ele quer fazer comigo e com você e com aquele que ainda não foi batizado em nome de Jesus, irmãos. Aquele que já foi batizado com o Espírito Santo, ele precisa a cada dia buscar o enchimento do Espírito Santo a cada dia. Porque se nós não buscarmos encher o vaso a cada dia, esse vaso vai se esvaziando. Com a correria do dia a dia, com as tribulações, com as dificuldades, o vaso ele vai se esvaziando. Mas quando você vai na fonte, você bebe da água e você enche o vaso de novo. Por isso que a importância de você vir na casa de Deus para beber da água, que é a palavra de Deus, é ela que nos enche. Aumenta a fé, coloca o combustível e você tem o ânimo para vencer mais uma semana. Venceu a semana, você vai na fonte e busca o enchimento de novo. O copo nunca pode estar vazio, ele tem que estar sempre cheio, em nome de Jesus. É assim que o Espírito Santo age na minha e na sua vida. Mas se nós relaxarmos espiritualmente, vou na igreja o dia que dá, hoje não dá que está frio, hoje não vou que está chovendo, hoje não vou que está calor. Não é assim. Se busca a Deus com seriedade, porque nós sabemos que eu não estou buscando a Deus para salvar o vizinho, eu estou buscando a Deus para salvar a minha vida, e depois eu vou levar a verdade para o vizinho em nome de Jesus. Mas para que eu tenha ânimo e amor no meu coração, para que eu leve a palavra para o vizinho, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senão eu não vou ter o amor e o ânimo para falar para o vizinho, falar para a pessoa que vai estar ali do meu lado, na fila para pagar o boleto, eu vou ter vergonha. E o enchimento, o batismo com o Espírito Santo é para isso, para quebrar esse jugo de Satanás da vida do povo de Deus, que tem medo ou tem vergonha, né? É acanhadinho de falar, meu irmão, o diabo é que tem que ter vergonha de nós, ele correr de nós, e não a gente fecha a boca e não falar de Jesus para as pessoas. Fale. Se disser que você é chato, o problema, fala de Jesus. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, encorajar. E o batismo com o Espírito Santo nos encoraja a falar de Jesus com autoridade, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E aqui no versículo 3 é impressionante. E foram vistos por eles línguas partidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, ali foi visível esse fogo aqui, representa o poder de Deus descendo sobre a vida de cada um. Veja que desde lá de trás, Deus sempre se apresentava para o seu povo com fogo. Lembra da sarça que estava ardendo em fogo e nunca se queimava? Lá no Velho Testamento? A presença de Deus. E aqui eles dizem, nós vemos, aqui o Lucas dá o testemunho, que o Espírito Santo desce sobre todos que estavam reunidos, e ali eles viram como labaredas de fogo
descendo sobre cada um deles. Ali era a presença de Deus revestindo, capacitando o seu povo para testemunhar desta palavra aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Levar esta palavra de poder para salvar e tirar as pessoas do cativeiro e das mãos de Satanás. É para isso que Deus quer batizar a sua igreja, revestir a sua igreja com o seu poder. Foi para isso que ele batizou aqui, aquelas pessoas que estavam lá todas reunidas, para que eles saíssem dali e aí cumprisse a palavra que Jesus diz: fica aqui em Jerusalém, não saia, enquanto vocês não forem revestidos do poder. E aí o que é que eles veem? O poder de Deus desce. Aí eles saíram. E aonde eles passavam, nós sabemos o que acontecia. Até a sombra e os lenços onde tocavam, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, os demônios caíam por terra. Por quê? Porque o diabo não resiste à presença de um homem e de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ele não resiste, ele não olha para a sua cara. Uma pessoa possessa de demônio não olha no rosto de um cristão verdadeiro. Ele não olha, porque quando ele vê ali a imagem de Jesus Cristo, aí ele já tira o rosto fora. Ele não encara. Se você se deparar com uma pessoa que está possessa de demônio, na hora que ele olhar no seu rosto, ele já tira o rosto de lado, ele não consegue olhar. O brilho de Cristo está na nossa face, ali onde fosqueia os olhos do diabo, ele não consegue nem olhar para nós. Ali é só você dar um sopro, ele já cai por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Isso é a coisa mais linda que tem. O Evangelho de Jesus é isso. Jesus veio para mostrar que a igreja dele tem poder aqui na terra para desfazer todas as obras de Satanás. E para que nós possamos desfazer todas e fazer as maiores obras do que Jesus falou que nós podemos fazer, buscar o enchimento do Espírito Santo em nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Olha o versículo 4. E todos foram cheios de quê mesmo, irmãos? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, e todas as nações que estão debaixo do céu. Ali tinha nação de toda parte, toda gente, cada um falando na sua língua. Aqueles estrangeiros que estavam em Jerusalém, gente de toda parte, cada um que vem de uma região, fala uma língua, outro fala outra, mas aqui tem mistério, aqui o 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa. Por que estavam confusa? Porque cada um os ouviam falar na sua própria. Então eles falavam e todos entendiam. Eles ficaram, mas como pode? Está falando na nossa língua, nós estamos entendendo o que eles estão falando. Veja como Deus faz. Ali, Deus, ele permite que eles falem e eles entendam tudo, falem nas línguas deles, dando a chance deles se salvarem também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você saindo daí, você vai lá em Mateus, capítulo 3. Volta um pouquinho atrás, vai em Mateus. Mateus 3. Glória a Deus. Pega o versículo número 7, 7 ao 11. Falando aqui do Senhor Jesus. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia,
vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que eles tivessem sempre perto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhes tocarem. Aí vem o versículo 11. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, clamando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Isso aqui, meus irmãos, não acontecia só com Jesus, não. Aqui está na Bíblia para mostrar o que a igreja de Jesus Cristo, e aqui na terra que ele estabeleceu, pode fazer. Quando os espíritos viam Jesus de longe, Jesus não precisava nem chegar perto. Eles já se manifestavam. Eles já ficavam gritando. E é assim que Jesus quer que a igreja dele haja. Aonde a presença nossa estiver, como igreja de Jesus, os demônios têm que estremecerem. Os espíritos malignos, eles têm que bater em retirada. Eles têm que levar tudo que é deles. Porque só quem tem o poder de Deus aqui na terra para agir é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que foi comprada com o seu sangue, lavada com o seu sangue. Jesus pagou um preço alto para qualificar, para dar poder para todo aquele que nele crê e leve a sua palavra a sério, faça maiores obras do que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Veja que aqui no versículo 11 ele diz: E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele. Ou seja, quando eles olhavam, eles se jogavam, eles se humilhavam diante do Senhor Jesus. E aí nós precisamos entender quantas pessoas neste momento estão tomadas, enganadas por espíritos enganadores, por espíritos imundos, pessoas que estão no vício, pessoas que resistem e não vêm para Jesus, querem levar essa vida de vício, uma vida de mentira, uma vida de derrota, uma vida de fracasso. E Jesus, ele veio para isso. Para, através da sua palavra, mostrar para as pessoas, para os seres humanos, que elas não precisam se sujeitar a esses espíritos enganadores, que eles não precisam seguir doutrinas de demônio, o que eles precisam é seguir a doutrina de Jesus Cristo, que é a sua palavra, a sua verdade, no nome do Senhor Jesus. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele, clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ou seja, eles clamavam como um elogio: Tu és o Filho de Deus, para ver se Jesus deixava eles lá, destruindo a vida daquelas pessoas, escravizando aquelas pessoas. E o diabo, ele engana as pessoas assim. Acham que a pessoa tem um pouquinho de poder, ou tem um dinheirinho a mais no bolso, tem um bom emprego, elas acham que não precisam de Deus. Tudo engano de Satanás. São necessitadas de Jesus Cristo. Essas pessoas necessitam do amor de Deus na vida delas. E se não tiver quem pregue para elas ter os olhos abertos, elas vão morrer no engano. Muitas têm a oportunidade, mas elas não querem, porque elas se prendem no materialismo. E nós não temos que nos prender a nada deste mundo. Nós temos que estar presos, acorrentados ao Senhor Jesus. É nele que nós temos que estar presos, para não se desprender dele, até o dia que ele nos levar para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não tem que se prender, não se prenda a nada deste mundo. Ninguém, nós não levamos nada deste mundo. Nada que tem aqui material é nosso, nós não levamos nada. Se fosse nosso, a gente levava tudo.
Male uma roupa que botam. Male isso, se quiser botar, senão nem precisa. Porque este corpo aqui vai virar pó. O importante é a alma e o espírito estar com o Senhor Jesus. Esse é o importante. O resto, meu irmão, tudo vai ficar para trás. Veja como o diabo engana as pessoas no materialismo, no material, no visível, na concupiscência dos olhos. Ah, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ah, eu quero não. O fulano comprou um carro do ano, eu também vou comprar. Esquece, meu irmão. Se você tem o seu carrinho para te levar para o serviço e te trazer, está ótimo demais. Se Deus quiser, Ele vai te dar um, sem você precisar ficar olhando para os lados, cobiçando algo de alguém. Esquece isso. Segue a tua vida confiando no Senhor, que Ele vai dar muito mais do que tu tem pensado ou imaginado, em nome de Jesus. Confia nele. Ele quer o nosso coração, a nossa sinceridade de coração. As demais coisas, Ele vai nos acrescentar em nome de Jesus. O que Ele quer é que nós não deixemos o nosso coração se corromper novamente. Depois que já nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, fomos lavados e remidos com o sangue de Cristo, o Espírito Santo veio e nos revestiu de poder e passamos por todo um processo tão lindo e maravilhoso. Como é que eu vou jogar tudo isso fora por algo que não presta, por algo que vai ser queimado, vai ser destruído? Só nos ajuda, essas coisas materiais aqui desse mundo só ajuda. Mas o que é tudo na nossa vida é o Senhor Jesus. É nós sabermos que um dia vamos morar no reino dos céus. Isso não tem dinheiro que pague, isso nada paga, porque Ele já pagou no nosso lugar. Só tem agora que garantir. Agir com fidelidade, buscar estar sempre próximo do Senhor, para não nos distanciarmos dEle e correr o risco de sermos enganados ou corrompidos por este mundo cruel, em nome de Jesus. Amém, queridos? Para encerrar, irmão, nós vamos lá no livro de Lucas, Lucas 24, é só ir um pouquinho mais na frente, você está em Lucas 24. Lucas 24. O versículo é o 49. Amém? Lucas 24, 49. Aqui Jesus diz assim, ó: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê mesmo? Do poder. Então ele estava falando para aqueles, lá em Atos, que nós lemos agora há pouco em Atos 2. Jesus falou: fiquem aqui, não saiam daqui por enquanto. Depois que vocês forem revestidos do poder, aí vocês vão pregar em Samaria, vão pregar em todos os confins da terra. Por quê? Porque vocês estão capacitados com o poder de Deus para levar o evangelho por 4 partes do mundo, em nome de Jesus. Eu falei que nós ia fechar aqui no 49, mas João 16 nós fechamos aqui. João 16. João 16, 13 e 14. 2 versículos para nós fecharmos aqui e orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 13 e 14. Aqui João diz assim, ó, no versículo 13: mas quando vier aquele Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ou seja, o Espírito Santo ele já veio, Jesus subiu e enviou o Espírito Santo. Ele está aqui conosco, pronto para batizar cada um de nós que busquemos o batismo, que precisamos, o revestimento do poder de Deus em nome de Jesus. O batismo com o Espírito Santo ele é extremamente
necessário na vida da igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Como no início eu falei, para que possamos ser batizados com o Espírito Santo, precisamos estar unidos. Assim como os irmãos de Atos, eles estavam reunidos em um mesmo lugar, que nem nós estamos aqui agora. E de repente, a promessa se cumpre. E de repente a promessa vai se cumprir na sua vida, que você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. E se você já foi batizado, busque o renovo, busque o enchimento com o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus.